eles se desviaram em muito dos caminhos do Senhor, né? E o povo caía, então, caía nos erros, nas falhas, no desprezo para com Deus e para com a sua lei. Então Deus levantava então, esses juízes para que salvasse o povo de ser destruído totalmente pelos inimigos. Pois bem, Deus então lidera através desses juízes. Até então, o último juiz de Israel, que foi o profeta Samuel. Samuel foi o último juiz de Israel. Deus levanta Samuel e começa a reorganizar o povo. Institui novamente, né, a ordem ali em Israel. No entanto, o povo, quando Samuel já está com idade avançada, o povo diz: olha, nós queremos um rei igual aos demais. Pois bem, Deus dá então. Quem é o primeiro rei de Israel? É o rei Saul. Então o rei Saul começa a governar. E aí, em Saul, o reino era unificado, né? Todo o povo de Israel era um só povo. Pois bem, só que Saul desprezava a presença de Deus. Não se importava com a relação com Deus, com as leis, né? Ele desprezou. Pois bem, Deus então rejeitou Saul e levantou um rei modelo. Quem era esse rei? O rei Davi. Davi, então, governou sobre Israel, nunca perdeu nenhuma guerra. Seus inimigos fugiram, ele venceu todos os seus inimigos. Pois bem, acontece que Davi morre. Quem herda o trono? Seu filho Salomão. Salomão teve uma incumbência. Deus destinou a Salomão ele construir o templo para que Deus habitasse, porque até então Deus habitava através de um tabernáculo, através de uma tenda, que só foi celebrada isso em Davi, né? Lá em Moisés, e depois em Davi. E aí, Salomão, então, reconstrói o templo, e aqui, então, se torna um símbolo muito importante para os judeus, o templo, a casa de Deus, ali em Jerusalém. Pois bem, acontece que Salomão edificou o templo e fez o palácio real, então, cheio de sabedoria, com muita prata, com muito ouro, com cedros do Líbano, enfim, ornamentou ali esse templo, simbolizava novamente a presença de Deus na terra, e era o jardim, né? O templo simbolizava o jardim do Éden, né? A recriação, vamos dizer assim. Ok. Acontece que, após Salomão, quem começou a governar foi o seu filho Roboão, e Roboão foi muito duro com o povo, e por conta disso o povo diz: nós não vamos ficar contigo não. Então aqui, em Roboão, separa-se 10 tribos do norte e 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, e todas as demais tribos de Israel para o norte. A partir desse momento, o reino então foi governado por reis do norte e reis do sul. E aí foi onde a gente leu a história dos reis, primeira reis e segunda reis. A gente leu a história de Saul e depois a história de Davi. E aí a história de Davi, na sequência da história de Davi, Salomão, na sequência da história de Salomão, Roboão, e das tribos do norte, Jeroboão. Então agora, eu até mandei para você aí no grupo, né? Você viu 20 reis do norte e 20 reis do sul. Eles governaram Israel. Acontece, então, que nós lemos a história dos reis e depois nós lemos a história das crônicas. Ou seja, novamente o resumo de toda essa história, desses reis governando Israel. E você percebeu que nas tribos do norte, todos os 20 reis, eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Desprezaram a presença também, desprezaram a relação, se misturaram com outros deuses. E das tribos do sul, 8 andaram no caminho do Senhor e 20 fizeram o que era desagradável ao Senhor. Pois bem, essa é a história de todos os reis. No final desse tempo todo aqui, desse reinado dos reis do norte e reis do sul, Deus permite, então, tamanha degradação moral, religiosa, política, social do povo. Deus permitiu que eles fossem escravizados. Por quê? Porque a lei do Senhor dizia o seguinte: se eles fielmente se atentassem e obedecessem os preceitos do Senhor, eles seriam abençoados. Se eles não fizessem isso, as pragas, as maldições, os inimigos viriam contra eles e os venceriam. É isso que acontece inúmeras vezes. Quando eles se arrependiam, pediam perdão,
e começavam a instituir novamente os holocaustos, as ofertas, voltavam-se ao Senhor, então Deus abençoava. Acontece que a degradação foi tão grande, foi tamanha, que Deus permitiu então que o Império Babilônico, levasse então Israel para o cativeiro. E aí nós estamos falando em torno aí de 600 a 700 anos antes de Cristo, quando o povo de Israel vai para o exílio na Babilônia. Ou seja, o que é esse exílio? Ou seja, exilados. Eles saem desse lugar e agora eles ficam segregados, eles ficam prisioneiros, cativos, certo? Eles são feitos escravos. É isso aqui, Império Babilônico. Isso para o povo judeu, é o caos, né? Porque é a mesma coisa você ser levado escravo, sua família toda sair da sua casa. Sair aqui do Rio Grande do Sul, sair aqui de Porto Alegre ou da região metropolitana e ser levado para um país estranho lá para Rússia, né? De gente, uma língua diferente, uma cultura diferente, deuses diferentes, você não consegue mais cultuar Deus, não tem mais GC, não tem mais palavra de Deus, você não tem mais Bíblia, você não tem mais referencial, passam-se os anos, é um caos, certo? Tudo isso por desobediência. Pois bem, eles passam então 70 anos eles vão ficar cativos na Babilônia. Nos primeiros 50 anos, e aí é onde a gente chega agora, quando dá mais ou menos 50 anos, Deus emite um decreto através do rei da Pérsia, Ciro. Deus usa esse homem para dizer o seguinte: olha, acabou. Voltem para o seu lar, voltem para a sua casa. Eles então serão enviados de volta para Jerusalém agora, o povo de Israel. Só que perceba uma coisa, eles vêm em parte, viu? Por isso que algumas vezes você vai encontrar assim, 50 anos eles ficaram cativos na Babilônia. Pastor, mas não era 70 anos, porque a terra deveria descansar 70 anos? Portanto, desde o exílio até a reconstrução do templo vai dar 70 anos. Ok? Desde esses 50 anos que eles ficam lá na Babilônia, alguns já começaram a voltar. Depois, outro grupo volta. Depois, outro grupo volta. Certo? E esse tempo todo aqui dá 70 anos. Ou seja, do exílio até a reconstrução do templo, 70 anos. Certo? Que era a profecia. Que a terra deveria descansar 70 anos. Por que o descanso de 70 anos? Porque por 400 e poucos anos, eles desprezaram o que Deus tinha dito. Eles não honraram o Senhor. Ou seja, a lei havia sido esquecida. O sábado tinha sido desprezado. E Deus agora usa esse tempo todo para a terra descansar. E para cumprir, então, aquilo que Deus tinha dito. Ok? Então, eles foram, mais uma vez, depois da degradação moral, religiosa, política, social de Israel, Deus permitiu que o Império da Babilônia subjugasse, levasse eles escravos. Ok? Eles ficaram, então, no exílio na Babilônia por 70 anos ao total. Eu quero dar ênfase a uma coisa aqui. Esse momento agora, Deus vai levantar basicamente 3 homens para fazer essa reconstrução de Jerusalém. Preste atenção nisso. Está acabando, aonde a gente chegou aqui, foi exílio da Babilônia. Crônicas, né? A gente leu o resumo de toda a degradação dos reis de Israel, mais uma mensagem de esperança profética que um dia haveria de ser enviado um rei que estabeleceria um trono em Jerusalém, um rei da linhagem de Davi, da tribo de Judá, e ele seria também sacerdote, ou seja, reconstruiria o templo, certo? Claro isso? Ok. Esse é o livro de Crônicas. E no livro de Crônicas, então, finalizou com eles indo para o exílio, mas uma mensagem de esperança. Pois bem, agora nós vamos ler aqui Esdras, a história de Esdras, na sequência Neemias, mais uma vez. Na nossa Bíblia está separado, mas nos escritos judaicos, Esdras e Neemias estão juntos. Ok? Mais uma coisa. Deus vai usar agora, após esse exílio babilônico, Deus vai usar
governadores da Pérsia e da Babilônia também. E vai mandar esse povo de volta. Acabou o exílio, certo? Uma vez que eles estão voltando para casa, imagina o seguinte: você, 70 anos fora da sua casa, certo? Sua casa tinha gente por aqui, sabe aquelas coisas abandonadas? Né? O terreno, a construção abandonada, entrou gente lá e fez a bagunça, ninguém cuidou. Ok, agora você, 70 anos depois, está voltando com a sua família para sua casa. Bom, você vai limpar o pátio, você vai reconstruir a cerca, porque não tem cerca, entrava qualquer pessoa, ou seja, os muros, não vai reconstruir os muros, a cerca, na frente da sua casa. Eu sei que a maioria de nós aqui mora em apartamento, né? Mas assim, alguns de nós que vêm do interior, assim, o negócio é cerca, né? Tem cerca ao redor da casa, ou muros, né? Então, primeira coisa, reconstrói a casa, né? Tem que reconstruir. Essa casa está em ruínas, as coisas estão quebradas, então reconstrói o templo. Dá uma olhada no pátio, né? Tem que limpar o pátio, tem que tirar coisa, entulho, ou seja, a cidade precisa ser reconstruída. E outra coisa, quem que está faltando lá? Bom, está faltando a família, o povo. Então esse povo precisa ser inserido ali também. E por fim, reconstrói um muro de fora, para que os inimigos não pulem. Ok? Então, esse processo de reconstrução aqui, Deus escolhe 3 homens para isso. Primeiro, Zorobabel. Zorobabel é o primeiro que vem lá do exílio, é enviado para Jerusalém. Zorobabel, ele vai reconstruir aqui, a gente vai ver nos capítulos de 1 a 6, ele vai reconstruir então o templo. Ele vai começar a lançar os fundamentos da reconstrução do templo. Depois disso, Deus envia o personagem desse livro aqui, que é Esdras. E Esdras, ele vai ministrar novamente a Torá, a lei de Deus, porque esse povo não esqueceu da Bíblia deles, né? Eles esqueceram da Torá. Se Deus está reconstruindo tudo agora, ele vai reconstruir o templo, vai ensinar novamente a lei, vai restaurar a comunidade, e depois Deus usa o terceiro personagem aqui, que é Neemias, que ele vai reconstruir os muros da cidade. Zorobabel, do capítulo 1 a 6, Zorobabel. Do capítulo 7 a 10, nós vamos ver Esdras, a história de Esdras. E depois, Neemias, de 1 a 7, a gente vai ver, então, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ok? Deu mais ou menos para situar? Amém? Ok. Acho que importante. Isso aqui. Pois bem, que momento nós estamos na história, então? Nós estamos, então, no fim do cativeiro agora. Teve o início do cativeiro, quando eles foram enviados para a Babilônia, e agora no fim. Em torno de 50, 70 anos depois, essa história vai acontecer agora. Pois bem, Deus usa, então, e imagina o seguinte, todos aqueles reis, aquele povo de Israel, tudo aquilo acabou. E foram levados cativos para a Babilônia. Alguns israelitas ficaram na terra, viu? Mas outros povos governavam lá, tá? Ficaram alguns lá pela terra, mas eles não mandavam em coisa alguma, certo? Alguns israelitas ficaram ali, mas também não se importavam com o templo, não voltaram para a lei de Deus. E justamente, perceba isso que eu estou falando, justamente esse povo que ficou na terra, que era uma minoria, e não se importaram também com a lei de Deus, nem com o templo, vai ter um problema, logo aqui vai ter um problema, porque Zorobabel está voltando para reconstruir o templo, e em determinado momento, esse povo que ficou aqui, eles vão querer ajudar na reconstrução. Sabe aquela coisa, dizendo o seguinte, tu teve a oportunidade, estava só para tu tomar conta aqui, aí agora eu que tive que vir fazer o trabalho, agora tu quer ajudar? E aí tem um problema aqui, entre o próprio povo. E isso é uma contradição, porque Deus disse que todo o povo de Israel se uniria para construir o templo, né? Mas houve, então, uma rusga aqui, houve um conflito entre o próprio povo, porque eles desprezaram
não se importaram. E quando Zorobabel vem da Babilônia agora, para reconstruir o templo, eles quiseram ajudar. Pois bem, isso tudo está acontecendo em torno de 539 a.C. Se você quiser aí, o primeiro decreto, tá? Olha só, no capítulo 1, versículo 1, olha o que diz. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, olha o império persa aqui. Cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias, tá? Essa profecia aqui é Jeremias capítulo 25, tá? Se você quiser anotar aí, Jeremias capítulo 25 é a profecia da reconstrução do templo. Vamos lá. Minha pergunta para você, a gente já leu sobre o profeta Jeremias? Até agora, na nossa leitura, a gente já leu sobre o profeta Jeremias? Não. Ou seja, o profeta Jeremias tinha vivido antes disso aqui acontecer. Nós leremos depois, certo? Na nossa Bíblia aqui nós vamos ler depois sobre eles, vários profetas. Mas todos esses profetas viveram antes ou durante. E alguns só depois do exílio babilônico. Correto? Lembra que Crônicas deveria ser o último livro da nossa Bíblia também, como é dos escritos judaicos? Certo? Então, aqui está dizendo que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor tinha dito pelo profeta Jeremias. O que o profeta falou? O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou, olha, decretou que fosse comunicado um decreto em todo o reino, por escrito, e também por meio de leitura em público. E este era o decreto. Olha o decreto. Então, anota aí, primeiro decreto. São 3 decretos que vão acontecer, certo? Esse é o primeiro. O primeiro decreto é 539 antes de Cristo. Irmãos, olha só, 500 anos antes de Cristo. Está muito próximo, né? Muito próximo estava da história aqui, ó. 539 a.C. Agora estão voltando para Jerusalém. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque quando o templo foi reconstruído, a gente vai ver agora, agora Zorobabel reconstruindo o templo, quando o templo fica pronto, começa a contar as 70 semanas de Daniel. São os 490 anos. Certo? Quando nós lermos Daniel, eu vou retomar essa profecia, e aí você vai entender. Alguns aqui, a gente já discorreu ela no ano passado, então vamos dar uma ênfase agora, e aqueles que nunca ouviram vão ouvir pela primeira vez, e nós vamos estudar então um pouquinho aqui a profecia das 70 semanas de Daniel, que diz respeito à volta de Jesus. Certo? Tudo se dá, olha aqui, o relógio de Deus na terra é o templo. O relógio de Deus na terra, para as profecias se cumprirem, para Jesus voltar, estabelecer o seu reino, sempre é o templo. Quando destrói o templo, para o relógio. Quando constrói o templo, reinicia o relógio começa a contar novamente. O templo está prestes a ser reconstruído na história que a gente está lendo aqui, certo? Quando começar o templo, a contagem do relógio de Deus se inicia. Para quê? A mensagem profética de que um dia, da linhagem de Davi, viria o rei, que estabeleceria o seu trono, que jamais teria fim. Certo? Então, em Esdras, agora nós leremos a respeito da construção do templo. Eu tento ser, mais uma vez aqui, bem pedagógico. Imagina, olha só, 28 minutos gastando aqui para fazer todo esse cenário aqui, para que fique mais fácil a compreensão. Tá bom? Mas nós vamos dar conta da leitura, né? Aleluia. Vamos lá. O Senhor tocou no coração de Ciro, e esse ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito, e também por meio de leitura em público. Este decreto
Olha o decreto. Primeiro decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro. Meu Deus. Governador do mundo inteiro? Sim. Por quê? Porque os impérios, na época, nós que estudamos história, não sei quem aí foi bom em história, não é contar a historinha, é bom, assim, estudar a história. Eu nunca fui muito bom, assim, em história, mas aí, por meio da palavra de Deus mesmo, por meio da Bíblia, estudando, aí comecei a me situar um pouco. Mas lembra que na Terra sempre houveram os grandes impérios que dominaram a Terra. E a gente leu, né? Leu na história sobre o Império Babilônio, o Império Persa, e é justamente isso que a Bíblia está falando. Então teve nesse período da história aqui, em torno de 500, 600 a.C., o Império Persa dominava sobre o mundo, certo? E olha o que o Ciro está falando. Deus usa agora esse imperador, esse governador, para libertar esse povo de Israel e mandar de volta para Jerusalém. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém. Suba a Jerusalém. Olha só. Quem está na versão ARA aí? Tem alguém na versão ARA? Olha só. No versículo 23 do capítulo 36 de 2 Crônicas, no último capítulo de Crônicas, no versículo 23, na última frase, diz assim, ó: quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Ou seja, suba para onde? Para Jerusalém. Não sei se alguém tem essa tradução. Suba. Não, escreve aí o que está na sua. Vá para Jerusalém. Não suba para Jerusalém. Isso? Olha só. Não, na versão RA vai apresentar mesmo. Suba. A Almeida Corrigida Fiel, suba. Ok. Agora, suba. Ok. Versículo 3 agora, do capítulo 1. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém. Ou seja, a profecia, agora o decreto de Ciro, é o cumprimento profético. A mensagem profética da volta, da reconstrução do templo, da esperança de que virá um rei, né? Então é a mesma expressão. O Ciro decretando agora a volta do povo de Deus para Jerusalém. Suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor. Edifique o templo. O que é a casa do Senhor? O templo de Deus em Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. 4. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda a fim de voltarem para a sua terra. Devem lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Ou seja, o decreto agora está dizendo que todo mundo tem que ajudar a reconstruir o templo, a dar dinheiro, ofertas, mantimentos e gado. Então os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, Judá e Benjamim, tribos do sul, eram justamente esses que estavam em Jerusalém, lembra? E após o cativeiro, são os primeiros que voltam. Tribo de Judá e Benjamim são os primeiros que voltam, e voltam justamente para Jerusalém, a terra deles. Então os chefes das famílias da tribo de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Ciro entregou as tigelas, as taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém.
e levado para o templo dos seus deuses. Lembra que quando Nabucodonosor atacou Jerusalém, ele tirou os objetos do templo e levou embora? Pois bem, agora Ciro devolve e manda o povo, os levitas, os sacerdotes, uma parte do povo, de volta para reconstruir o templo. E as pessoas das famílias lá, do povo de Israel, que estava lá no exílio da Babilônia, tinham que ajudar e mandar mantimentos para que o povo reconstruísse o templo. Pois bem, Ciro devolveu os objetos a Mitridate, o tesoureiro, que fez uma lista das coisas e depois entregou tudo a Sesbazar, o governador de Judá. Esta é a lista: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 outras tigelas, 30 taças de ouro, 410 taças de menor valor e mais 1000 outros objetos. O total dos objetos de ouro e de prata foi de 5.400. Sesbazar levou tudo isso de volta para Jerusalém quando voltou para a Babilônia, com os israelitas que tinham sido levados para lá como prisioneiros. Entre os israelitas, olha agora, entre os israelitas que Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. E eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Migvai, Reum e Baaná. Essa é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram para a Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Mais uma vez, um grupo de pessoas volta agora para Jerusalém. Da tribo de Benjamim e tribo de Judá, cada um volta para a sua cidade 70 anos depois. Aqui, na verdade, 50 anos depois, né? E aí vai começar a construção do templo, até finalizar, vai cumprir o tempo de 70 anos. Aí todo o resto do povo de Israel volta para Jerusalém, volta para Israel, ok? Agora, um líder, como sempre, né? O líder e todo o povo. Essa é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram para a Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172. Cefatias, 372. Ará, 775. Paate Moabe, isto é, os descendentes de Jesua e de Moabe, 2.812. Elão, 1.254. Zatu, 945. Zacai, 760. Bani, 642. Bebai, 623. Asgade, 1.222. Adonicam, 666. Bigvai, 2.056. Adim, 454. Ater, também chamado de Ezequias, 98. Bezai, 323. Zora, 112. Assum, 223. Gibar, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém, 123, Netofa, 56, Anatote, 128, Asmavete, 42, Kiriat Arim, Sefira e Beerote, 743, Ramá e Geba, 621, Micmas, 122, Betel e Ai, 223, Nebo, 52, Magbis, 156, a outra Elão, 1.254, Arim, 320, Lode, Adide e Ono, 725, Jericó, 345, Senaá, 3.630. Esta é a lista dos grupos de família de sacerdotes, agora, os sacerdotes, que voltaram do cativeiro, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Gedaías, descendente de Jesua, 973. Imer, 1.052. Passur, 1.247. Arim, 1.017. Essa é a lista dos grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Levitas descendentes de Jesua e de Cadmiel, que eram descendentes de Odavias, 74. Músicos descendentes de Asaf, 128. Porteiros descendentes de Salum, de Ater, de Talmon, de Acube, de Atita, de Sobai, ao todo 139. Essa é a lista dos grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Zia, Azufa,
Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazã, Uzá, Pazéia, Bezai, Asnate, Meunim, Refizim, Babecube, Maquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arsa, Barcos, Císera, Temá, Nesias e Atifa. Essa é a lista dos grupos de família de servidores de Salomão, que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo. Então, é o povo de Israel, você viu os levitas, e agora os servidores: Sotarai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcom, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Ami. O total de trabalhadores do templo e dos descendentes dos servidores de Salomão era de 392. Havia 652 que eram dos grupos de família de Delaías, Tobias e Necoba, que voltaram da cidade de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer. Mas eles não puderam provar que eram israelitas por raça ou por parentesco. Os grupos de famílias dos sacerdotes Abaías, Cós e Barzilai não puderam encontrar registros que provassem que eram de quem eram descendentes. O antepassado do grupo de famílias de Barzilai tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e ficou com o nome do seu sogro. Eles não foram aceitos como sacerdotes porque não puderam provar quem eram os seus antepassados. O governador mandou que não comessem dos alimentos sagrados até que aparecesse um sacerdote que pudesse decidir a questão, usando o Urim e o Tumim. Total dos israelitas que voltaram, 42.360. Os seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 200. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns chefes dos grupos das famílias entregaram ofertas para tornar a construir o templo de Deus no mesmo lugar. Deram para o fundo de construção, de acordo com o que podiam, 514 quilos de ouro, 2.800 quilos de prata e 100 mantos sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo ficaram morando em Jerusalém ou ali perto. Os músicos, os serventes e os porteiros do templo e outros israelitas ficaram nas cidades onde os seus antepassados tinham vivido. Primeira coisa, então, agora, o povo chegou ali, enviado da Babilônia, voltando à Babilônia, chega em Jerusalém e se estabelece ali e vai reconstruir o templo, certo? A primeira coisa que vai ser reconstruída, quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros, os outros sacerdotes, e também Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus parentes, construíram o altar do Deus de Israel, para oferecer sobre ele os sacrifícios que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Primeira coisa é o altar. E o que era sacrificado no altar? Alguém fala aí para mim. Dentre as ofertas sacrificadas no altar. Isto, Vitor. Cordeiro. Certo. Por que a primeira coisa é o altar, não foi o templo? Porque tudo começa em Cristo. Primeira coisa é o Cordeiro. E a partir de Cristo, tudo pode ser edificado. Na nossa vida também, a primeira coisa é o derramamento do sangue do Cordeiro. Quando você crê em Cristo Jesus, a sua vida começa agora a ser reedificada. A sua vida começa a ser reconstruída. Mas tudo a partir de Cristo. Primeira coisa foi o altar. Não foi propriamente o templo, foi o altar. Porque sinaliza que tudo é a partir de Cristo. Amém? Portanto, construir o altar de Deus para oferecer sobre ele sacrifícios que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar em que ele estava antes.
Então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. Além disso, comemoraram a festa dos tabernáculos, das barracas, de acordo com a lei de Moisés, oferecendo cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia. Trouxeram também os sacrifícios que deviam ser completamente queimados diariamente e os que deviam ser apresentados na festa da lua nova e nas outras festas sagradas. E ofereceram também aquilo que traziam por vontade própria. O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o dia 1º do 7º mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. Olha agora, em Esdras, capítulo 3, versículo 7, vai começar então a reconstrução do templo. O povo deu dinheiro para pagar os pedreiros e os carpinteiros, e deu comida, bebida e azeite para serem mandados às cidades de Tiro e Sidom. Essas coisas foram trocadas por madeira de cedro, que foi trazida por mar do Líbano até o porto de Jope. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, rei da Pérsia. E assim, no ano seguinte, ao da sua volta, no 2º mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus, que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, junto com os seus parentes, os sacerdotes, os levitas e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cadmiel e os seus filhos, que eram descendentes de Odavias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas do grupo de famílias de Enadad. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas descendentes de Asaf carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e os outros respondiam. E eles diziam: o Senhor é bom, e o seu amor pelo seu povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Meu Deus! Você imagina aqui a saudade, né, desse povo, né? E os olhos agora contemplando novamente a reconstrução do templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Olha agora. Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes de famílias. Disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Lembra que eu falei que agora ia dar treta? Queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifício a ele desde o tempo de Esaradom, rei da Assíria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam: não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor, o nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dário, o rei da Pérsia. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Na edificação da casa de Deus, sempre se levantarão aqueles que resistirão à edificação. Sempre. Porque tudo é espiritual. Então a resistência, ainda que do próprio povo. Então você está edificando a igreja, e aí pessoas
situações vêm para desanimar o povo. Vamos lá. E isso diz respeito a tudo. Hoje a gente sabe que Deus não habita mais em templo feito por mão humana. Então, assim, a gente sabe que um prédio, por exemplo, de igreja, Deus não habita lá propriamente, né? Deus, quando nós estamos lá, ok, mas Deus habita em nós. Ok, mas é um lugar de nós reunirmos. Faz sentido? Assim como alguém adquire uma casa. Eu até, às vezes, cada vez mais é menos dentre nós esse tipo de coisa, mas assim, quando a pessoa é muito medíocre, quando é muito mesquinha, ou de fraco entendimento, ou a pessoa é muito pobreza de mente, de cultura, coisa assim, você vai ver que eles se incomodam com qualquer coisa grande, assim, né? Eles perguntam, para que tudo isso? E às vezes eu fico, por exemplo, vai construir um prédio, e aí vai construir um prédio razoavelmente confortável, razoavelmente bonito, não precisa ter um de ouro, prata, né? Mas assim, uma coisa confortável. Aí você vai perceber que essas pessoas eles ficam incomodadas. Aí eu sempre gosto de fazer uma analogia, uma comparação. Vamos lá. A pessoa pode dizer assim, mas o prédio não... Para que construir prédio? Para que tudo isso? Pois é, gente, mas olha só. A gente já falou sobre isso. O que é mais importante? O prédio, uma casa ou a família? Vamos lá, o que é coisa mais importante? A família, certo? Uma família morando na rua, reunindo na rua, fica vulnerável ou não fica? Então tem que ter uma casa. Então também o prédio, a casa, sem a família não vale nada, mas se tem a família vale muito. Entendido isso? Toda construção, o que eu estou falando? Toda edificação de família e de lugar para a família reunir vai ter resistência. É impressionante. Nós como igreja, nós construímos um prédio, o Senhor fez, através da generosidade dos irmãos, da igreja, o Senhor nos levantou. Nós que mais serve, gente que mais serve é que mais investe. Gente que não serve, ele é avarento em tudo, né? Ele não serve, ele não contribui. E aí, de vez em quando, parece que nem esse tipo aqui, ó. Vai querer me ajudar. E aí diz assim, irmão, mas não faz sentido, porque vocês nunca fazem isso, daí agora querem sair no vídeo. Não dá para entender. Aí eles ficam revoltados, daí eles lutam contra. Né? Então, assim, falando isso porque toda edificação da família e do lugar para a família de reunir vai ter resistência. Nós construímos o prédio aqui, organizamos o GARD, tá? E inúmeras resistências. A gente viu o ataque de tudo quanto é lado, pesado, tá? Oprimir, ok. Mas nós não vamos parar por aí, não. Nós vamos adquirir o terreno, né? Só que você vai ver, nós, quando o Senhor já nos deu, a gente só vai ver tá percebendo os tempos de Deus, né? O terreno aí do lado também. Então, assim, Deus levanta um povo destinado e Deus vai mandar recursos para construir. Mas eu não me engano, não. Sempre vão ter aqueles que vão dizer para que tudo isso. Só que interessante são os mesmos que para a sua casa pode. Para suas viagens pode. Para o seu benefício pode. Para o seu lazer pode. Para dentro da sua casa gosta de um móvel bonito, um sofá bom, uma luminária bonita. Mas se for para o prédio da igreja, se for para os irmãos, para a casa de Deus, não, para que tudo isso? Entendi. A minha casa forrada, valeu. Mas se for a casa de Deus, pastor, mas o prédio não é a casa de Deus. Pois é, mas a família que está lá é a de Deus. E o prédio não é mais importante, mas por conta que a família de Deus está lá, minimamente esse prédio tem que ser confortável, ter estrutura para os filhos, estrutura para as salas de aula, estrutura para os irmãos, tem que ter um ambiente confortável. Eu quero deixar aqui, toda edificação, seja da família, seja do lugar para a família reunir,
sempre terá resistência. Do outro lado, você vai ver aqui, com resistência ou sem resistência, o templo foi reconstruído. Eu quero falar para você que sempre quando aparecerem esses desafios, você só precisa escolher de que lado que você vai estar. Ou daqueles que se juntarão a Zorobabel, Esdras e Neemias, ou aqueles que serão inimigos do povo de Deus. Eu tenho certeza que você está aqui nesse devocional porque você já tem um lado. Você é aquele que edifica a casa de Deus. Amém? Então a gente daquela região fez de tudo para desanimar os israelitas. 4. E para pôr medo neles a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que eles atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e de Jerusalém. Olha agora tem calúnia aqui, tem acusação. Bislã, Mitredate, Abeel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Eum, que era governador, e Sinzai, o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia: essa carta é enviada por Reum, o governador, e Sinzai, o escrivão, junto com seus companheiros e juízes e todos os outros funcionários, que são naturais de Ereque, da Babilônia, e de Suzã, da terra de Elão, e junto com os outros povos que o grande e poderoso Assur-banipal tirou dos seus países e levou para morar na cidade de Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. A carta continuava assim: ao rei Artaxerxes, os seus servidores da província do Eufrates Oeste escrevem o que segue: ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar esse trabalho. É bom que o rei também saiba que se essa cidade for reconstruída e se as suas muralhas forem levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto nem taxas. E por causa disso o rei terá muito prejuízo. Sempre a questão do dinheiro, você viu? Todo levante é por conta de dinheiro. É mamão. Tá entendendo? É mamão, com de dinheiro. É bom que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e se as suas muralhas forem levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto e nem taxas. E por causa disso, o rei terá muito prejuízo. Como nós somos seus servidores, não queremos que o senhor fique prejudicado. Por isso sugerimos. Interessante, né? Quem que está falando isso aqui? Era o próprio povo de Israel. Mas que servem quem? A Deus? Não, a Mamon. Gente que fica incomodado são avarentos, eles não contribuem, eles não gostam de servir, eles desanimam quem serve. Tá entendendo? Por quê? Mamon. Se não são eles no governo, se eles não estão participando das decisões, eles não ajudam e se levantam contra. Perceba isso. O governo na casa de Deus é de Deus. O governo é da sua palavra. Só que povo de Deus que são dominados por Mamon, quando eles não participam das decisões e eles mandam, e eles fazem do jeito deles, imprimem a sua cultura, o seu jeito, eles se levantam contra. São avarentos, mesquinhos e desanimam o povo e causam confusão entre o povo. Como nós somos seus servidores, não queremos que o Senhor fique prejudicado, tá vendo? Se importa, não, mas olha, sempre é por conta do dinheiro, é por conta do mamon. Por isso, sugerimos que o Senhor mande fazer uma investigação nos arquivos dos seus antepassados. Se fizer isso, descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde e que desde os tempos antigos ela tem dado trabalho aos reis e aos governadores das províncias. Em outros tempos, tem havido revoltas nela e por isso ela foi destruída. Portanto, ó rei, nós estamos certos de que, se essa cidade for construída de novo, e se as suas muralhas forem consertadas, o Senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates Oeste.
Então, o rei Ataxerxes mandou a seguinte resposta: a Reum, governador, a Sinzai, o escrivão, e aos seus companheiros que vivem em Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste, saudações. A carta que vocês mandaram foi traduzida para a língua persa e lida para mim. Então mandei que fizesse uma investigação e descobriu-se que, desde os tempos antigos, Jerusalém tem se revoltado contra a autoridade do rei e que ela sempre esteve cheia de rebeldes e de criadores de casos. Reis poderosos reinaram ali e governaram toda a província do Eufrates Oeste, e o povo lhes pagava impostos e taxas. Reis poderosos reinaram ali e governaram toda a província do Eufrates Oeste, e o povo lhes pagava impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que parem as obras. Essa cidade não será construída de novo, enquanto eu não mandar. Cumpram essa ordem com todo cuidado para evitar que eu tenha mais prejuízos. A carta do rei Ataxerxes foi lida para Reum, para Sinzai e para os seus companheiros. Então todos eles foram imediatamente a Jerusalém e, ameaçando os israelitas com armas, os obrigaram a parar as obras. O trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha continuado parado até o 2º ano do reinado de Dário, o rei da Pérsia. Olha agora. Para a construção do templo. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que haviam recebido do Deus de Israel. Vamos lá? A gente já leu o profeta Ageu até aqui? A gente leu até Esdras aqui, porque a gente leu esses 2 meses e meio aqui de leitura bíblica. A gente já leu sobre o profeta Ageu? O livro de Ageu? Não. Zacarias, esses profetas? Não. Ok. Só que esses profetas estavam vivendo justamente nesse tempo, após o exílio. Correto? Depois a gente vai ler a história deles, as profecias deles. Mas eles estavam vivendo nesse tempo aqui. Tá bom? Só para você ir situando. Zorobabel, Salatiel e Josué, filho de Josadaque, ouviram as mensagens. Então começaram a reconstruir o templo de Jerusalém e os 2 profetas os ajudavam. Olha só, o profeta Ageu e Zacarias começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que haviam recebido do Deus de Israel. Zorobabel, então, e Josué começaram a reconstruir o templo de Jerusalém e os 2 profetas os ajudavam. Quase ao mesmo tempo, Tatenai, governador da província de Eufrates Oeste, e Setar-Bozenai e os seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e consertarem essas muralhas? Eles também perguntaram os nomes dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo. Mas Deus estava protegendo os líderes israelitas. Aleluia. E por isso os oficiais persas resolveram não fazer nada enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dário e recebessem uma resposta. O relatório que Tatenai e Setar-Bozenai e aos seus companheiros mandaram ao rei foi este: ao rei Dário, que o Senhor governe em paz. Levamos ao seu conhecimento que fomos à região de Judá e vimos que o templo do grande Deus está sendo construído com enormes blocos de pedra e que as vigas de madeira estão sendo colocadas nas paredes. O trabalho está sendo feito com muito cuidado e a obra está indo depressa. Então nós perguntamos aos líderes do povo quem lhes tinha dado ordem para reconstruir o templo e as muralhas. Também perguntamos os seus nomes para que pudéssemos informar o Senhor quem são os chefes do trabalho. Eles responderam: nós somos servos do Deus do céu e da terra e estamos reconstruindo o templo de um grande rei de Israel, que o grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo. Porém, os nossos antepassados fizeram o Deus do céu ficar irado, e por isso ele deixou que fôssemos conquistados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era natural da Caldeia. O templo foi destruído e o povo foi levado para a Babilônia. Mas no 1º ano do reinado de Ciro, como rei da Babilônia, ele mandou que o templo fosse reconstruído. Também devolveu as vasilhas de ouro e de prata, e o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e colocado no templo de Babilônia. O rei Ciro devolveu essas vasilhas a um homem chamado Sesbazar,
que ele havia nomeado governador de Judá. O rei mandou que Sesbazar as levasse de volta para o templo de Jerusalém. Mandou também que reconstruísse o templo no mesmo lugar no primeiro. Então Sesbazar veio e colocou os alicerces do templo. A construção continuou desde aquela época até agora, mas ainda não terminou. Portanto, se isso lhe agradar ao rei, mande agora dar uma busca nos arquivos reais da Babilônia, para saber se o rei Ciro não deu ou não ordem para esse templo, que esse templo fosse reconstruído em Jerusalém. Depois nos informe o que o Senhor quer que se faça a respeito deste assunto. Olha agora. Então o rei Dário, olha agora, a gente passou por um decreto, né? No capítulo 1. Agora é o segundo decreto, pode anotar aí. Capítulo 6, o segundo decreto. Então o rei Dário mandou que desse uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde eram guardados os documentos. E na cidade de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado o documento. Nele estava escrito o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, a fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios e ofertas a serem completamente queimadas. O templo deverá medir 27 metros de altura por 27 metros de largura. As paredes deverão ser feitas com uma carreira de madeira em cima de cada 3 carreiras de pedra. Todas as despesas serão pagas pelo governo. Além disso, todos os objetos de prata e de ouro que o rei Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos, cada um para o seu próprio lugar no templo de Jerusalém. Então o rei Dário mandou a seguinte resposta: são estas ordens do rei Dário para Tatenai, governador da província de Eufrates Oeste, para Setar-Bozenai e para os seus companheiros oficiais da província do Eufrates Oeste. Afastem-se do templo e não proíbam a sua construção. Aleluia. Deixe que o governador de Judá e os líderes israelitas reconstruam o templo de Deus no lugar onde ficava o que foi destruído. Por meio dessa carta, ordeno que vocês os ajudem na construção. As despesas serão pagas imediatamente para que a obra não pare. O dinheiro para isso será tirado do tesouro real, isto é, dos impostos recebidos na província do Eufrates Oeste. Deem ao sacerdote de Jerusalém todos os dias, sem falta, tudo o que eles disserem que precisam: bois novos, carneiros e carneirinhos para serem completamente queimados como ofertas ao Deus do céu. E deem também trigo, sal, vinho e azeite. E isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifício que agrade ao Deus do céu e orem pedindo as suas bênçãos para mim e para os meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer a essa ordem, ordeno também que vocês atravessem o seu corpo com uma viga pontuda, tirada da sua casa. Depois finquem a viga no chão. Além disso, derrubem a sua casa e as façam virar um montão de entulho. Que Deus, que escolheu Jerusalém como lugar onde deve ser adorado, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a essa ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dário, dei esta ordem, que ela seja obedecida em tudo. Aleluia. Você percebeu então o segundo decreto? Dário agora diz: pode reconstruir. E qualquer um que se levantar contra será exterminado. Todo recurso. O rei Dário também no decreto manda ser oferecido para a reconstrução do templo. Deixa eu falar uma coisa para você. Por muitos anos, eu e você, nós somos escravos no Egito. A nossa vida foi assim. Fomos roubados, escravizados pelo pecado. Sim ou não? É isso que aconteceu com a nossa história. Mas no momento que Cristo, o sangue de Cristo, verteu sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família começou a ser reconstruída. Eu quero falar que quem patrocina essa reconstrução é Deus. Porque você é projeto de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Você, agora eu e você, nós somos filhos de Abraão. Eu sei que a gente trabalha, né? E parece que a gente está trabalhando para a gente reconstruir o nosso templo. Não, é que você faz parte dessa construção. Existe uma obra em nós e uma obra que nós estamos fazendo, ajudando a construir. Como um pai permite que o filho lave o carro junto com ele. Também é verdade que o filho mais atrapalha que ajuda, mas está sendo contado como aquele que está participando da lavagem do carro. Quero falar aqui, no momento que você recebeu Cristo Jesus, uma obra, uma reconstrução começou a ser feita na sua vida.
que você é povo de Deus. Eu só quero lembrar que quem patrocina isso é o Senhor. Não é você, é o Senhor. Você trabalha, está fazendo junto, mas quem vai mandar recurso é o Senhor. Peça ao Senhor. E eu falo uma coisa para você também. Eu sei que isso diante de Deus parece sempre o quem vale mais do que o que, né? Mas quando se tem o quem, o que também é importante. Uma vez que tem você, a sua família, o que passa a ser importante. Na sua casa também, você pode pedir uma casa maior, um apartamento. Você pode pedir. Pede. E diga para o Senhor quer ter um GCD na minha casa. Quero que a arca, representada pela igreja, esteja aqui. Amém. Pode pedir para o Senhor. Ele é rico. Tem abundância. Sobretudo, primeira coisa que você precisa entender é que antes do templo existe o sacrifício. E você percebeu que o sacrifício daí era feito todos os dias? Ou seja, agora não é mais que Cristo precisa ser morto. Ele já morreu de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Mas a relação com o Cordeiro é todo dia. E à medida que você relaciona com o Cordeiro, Deus vai cuidando de você, da sua casa. Deus vai construindo e reconstruindo o templo no seu coração. Deus vai construindo, colocando a sua família ao redor, envolvida nesse templo. E as cidades vão sendo fortalecidas. A sua casa, os seus negócios, a terra que o Senhor prometeu. Amém? Só quero lembrar você disso. O recurso vem do Senhor. Deus envia. E se ele precisar um decreto daqueles que antes eram inimigos, ele vai mandar. Amém? Confia nisso, creia nisso. Não duvide, não. Nós somos o povo da fé. Creia, declare e se aproprie disso. Amém? 13. Então o governador Tatenai, Setar-Bozenai e os seus companheiros fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado. Os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pelas mensagens do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Eles terminaram o templo conforme as ordens do Deus de Israel e de Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. Acabaram a construção do templo no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Então o povo de Israel, isto é, os sacerdotes, os levitas e todos os outros que haviam voltado da Babilônia, fizeram a inauguração do templo, dedicando com alegria a adoração a Deus. Para essa dedicação, eles ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 carneirinhos como sacrifício e 12 bodes. Uau, meu Deus do céu. Olha isso. Então, 16, o povo de Israel, isto é, os sacerdotes, levitas e todos os outros que haviam voltado da Babilônia, fizeram a inauguração do templo. Isso aqui é chave. Vamos lá. 6:16. Inauguração do templo. Dedicação da casa de Deus. O templo foi reconstruído. Agora aqui ativa o relógio de Deus, da volta de Cristo Jesus. Aqui, reconstrução do templo. Fizeram a inauguração do templo dedicando-o com alegria e adoração a Deus. Para essa dedicação, eles ofereciam 100 touros, 200 carneiros e 400 carneirinhos como sacrifício e 12 bodes como oferta para tirar pecados. Um bode para cada uma das tribos de Israel. Também fizeram a escala dos sacerdotes e dos levitas para o serviço do templo de Jerusalém, de acordo com as instruções escritas no livro de Moisés. O povo que havia voltado do cativeiro da Babilônia comemorou a festa da Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Todos os sacerdotes e levitas tinham se purificado e estavam puros. Eles mataram os animais para os sacrifícios da Páscoa, em favor de todas as pessoas que haviam voltado, em favor dos seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmos. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram da carne dos sacrifícios. E todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos da terra de Canaã e tinham passado a adorar o Senhor, o Deus de Israel, também comeram. Durante 7 dias, eles comemoraram alegremente a festa dos pães sem fermento. Estavam muito contentes porque o Senhor havia feito o rei da Assíria ficar a favor deles, ajudando-os no trabalho da reconstrução do templo. Por fim, alguns anos depois, olha agora, esses alguns anos depois, aqui, é em torno de 60 anos, tá bom? Pode anotar aí no capítulo 7, 60 anos.
torno de 60 anos. Alguns anos depois, quando... ver aqui. Dário. O decreto, o decreto de Artaxerxes, 57:30. Alguns anos depois, quando Artaxerxes era rei da Pérsia, um homem chamado Esdras, ok? Segundo personagem. Então, vamos lá. Primeiro personagem, quem foi que reconstruiu o templo, encarregado de liderar? Zorobabel. Agora aparece um segundo personagem. O templo está reconstruído. Agora, Esdras. O que está faltando? O templo por si só. O templo funciona sozinho? Não. Precisa de um grupo de pessoas que conduzam, ok? Os trabalhos do templo, o ensino da lei. Alguns anos depois, quando Artaxerxes era rei da Pérsia, um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão. Arão, sacerdote, o grande sacerdote. Esdras era filho de Seraías, neto de Azarias e bisneto de Ilquias. E os seus outros antepassados eram Salum, Zadok, Aitube, Amariá, Azarias, Meraiote, Zeraías, Uzi, Buqui, Absuba, Finéias e Eleazar, que era filho de Arão, o grande sacerdote. Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Assim, Esdras foi da Babilônia para Jerusalém, com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Eles saíram da Babilônia, olha agora, eles saem da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e com a ajuda de Deus chegaram a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor, e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu. Saudações. Ordeno que, de todo o meu reino, podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Então vamos lá. O primeiro grupo saiu da Babilônia, foi a Jerusalém e reconstruiu o templo, junto com Zorobabel, certo? Agora tem um outro decreto. Agora é um segundo envio. Tem agora Esdras, os sacerdotes, levitas e gente do povo. Agora o outro grupo sai da Babilônia e vai para Jerusalém. Olha o que ele diz. Eu, o rei, junto com os meus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e ajudar, para ver se a lei do seu Deus, que lhe foi entregue, está sendo bem obedecida. 7:14. Leve as ofertas de ouro e de prata, que eu e meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que tem o seu templo em Jerusalém. Leve também toda a prata e o ouro que recolheu na província da Babilônia, e as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém. Usem esse dinheiro com cuidado, comprando com ele touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinho para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Com o ouro e a prata que sobrarem, compre qualquer coisa que você e os seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus. Os objetos que lhe foram dados para serem usados no serviço do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém,
e qualquer outra coisa que precisar para o templo será paga pela tesouraria do rei. Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu, tudo o que ele pedir. Até no máximo 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho e 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Deverão ser cumpridas com todo cuidado as ordens que o Deus do céu dera a respeito do seu templo, para que assim eu tenha certeza de que ele nunca ficará irado comigo, nem com os meus descendentes, que forem reis depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo, ou de qualquer outra pessoa ligada a este templo. E você, Esdras, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo da província do Eufrates Oeste, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e ensine essas leis aos que não as conhecem. Quem desobedecer às leis do seu Deus ou às leis do reino será castigado imediatamente, será morto, ou expulso do país, ou preso, ou as suas propriedades serão tomadas. Esdras disse: Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois, sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim o Senhor meu Deus me animou, e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de família de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. Ok? Então o cenário aqui é o tempo que acaba o exílio na Babilônia e o povo começa a voltar para Jerusalém. Reconstrói o templo através de Zorobabel, a liderança de Zorobabel, reconstrói o templo. E agora Esdras está sendo enviado para quê? Para promulgar a lei novamente, a Torá, e cuidar do povo, ensinar o povo a relacionar novamente com Deus, porque faz muito tempo que eles não relacionam. Ah, pastor, mas só faz 70 anos. Não, não faz só 70 anos. 70 anos que eles estão no exílio. Mas olha todos os reis de Israel. Lembra das tribos do norte que se desviaram, estão servindo outros deuses. Tribos do sul, alguns de vez em quando dão uma melhorada, mas estavam um caos há muitos anos. Então o povo agora não sabia mais relacionar com Deus, tinha esquecido da lei, ok? Deus envia então Zorobabel para reconstruir o templo e Esdras para promulgar a lei novamente para o povo. E para ensinar esse povo a relacionar novamente com Deus. Ok? Certo? Deus usou quem? O rei Artaxerxes, o rei Dário também, como se fosse o Ciro, como se fosse uma responsabilidade deles em reconstruir o templo. O que eles fazem? Olha, eu vou mandar vocês. Não, esse Deus aí não é o Deus de vocês? O povo de Israel? Então vão lá e reconstrói o templo. Deus falou comigo e mandou eu reconstruir o templo, então estou mandando vocês. Certo? É por isso, então, Deus usa esses homens, mesmo eles sendo do Império Persa, Deus usa esses homens agora para emitir decretos. Por quê? Se você prestou atenção ali no decreto, o que eles querem? Eles querem que os deuses estejam a favor deles. Então, o Deus de Israel é mais um Deus. Eles dizem: eu quero estar bem resolvido com esse Deus. E se para estar bem resolvido com esse Deus aí, precisa reconstruir esse templo aí, estou mandando vocês para reconstruir esse templo e que esse Deus de vocês aí guarde a minha vida, minha família e meu reinado. Era por isso que eles estavam permitindo que Israel fosse reconstruir seu templo. Aí parece uma coisa, nossa, mas durante muito tempo eles foram inimigos. Imagine o seguinte, toda a Bíblia aqui está contando a história do povo de Israel. Aqui, assim como hoje, né? É um pequeno povo numa pequena terra. Mas tem um mundo inteiro acontecendo, certo? Para o mundo inteiro, Israel era mais um povo. Para o povo de Israel, a gente sabe que é o povo de Deus na terra. E o quanto Deus intervinha, o quanto Deus protegia esse povo. Mas também quanto Deus corrigia esse povo, certo? Por isso que Deus permitiu, então, que o povo de Israel fosse levado para a Babilônia e depois agora fosse enviado novamente, 70 anos depois, para reconstruir o templo, depois que eles foram
punidos, vamos dizer assim, castigados, e que eles se tornassem humildes e arrependessem e voltassem novamente a praticar a relação com Deus. Amém? Amém, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra, que nos ensina que antes de nós construirmos a nossa vida, a primeira coisa é nós lembrarmos do sacrifício de Cristo Jesus. Assim como o templo não foi reconstruído antes de iniciar as ofertas no altar, das ofertas no altar iniciarem, assim também a nossa vida não pode ser edificada sem Cristo. A primeira coisa é Cristo. Eu quero declarar, ó Deus, que sobre cada família que está reunida aqui nesse devocional, cada um de nós lembremos que a primeira coisa é Cristo. O primeiro na nossa vida é Cristo. Todo o resto, Deus, amém, querido? Caiu aqui a minha conexão, mas está declarado que o primeiro é Ele. Amém? O primeiro é Cristo na nossa vida. E tudo a partir de Cristo, tudo é reconstruído. Amém? Uma boa tarde para você. Para aqueles que têm DNA hoje, foi aí o tempo da aula inaugural hoje, então começa a primeira matéria do DNA. À noite vai ser marcante, mais uma vez, como já foram as aulas iniciais, ok? Bom trabalho para quem está no DNA, boa aula de DNA, com sabedoria e revelação. E vamos juntos aqui, lendo e sendo instruído pela palavra de Deus. Graças a Deus, bom trabalho.